Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Ai, meu Deus. Me ajuda, Jesus. Eu estou, como a pastora Yane orou, né? Que Deus que direciona. E eu creio que Deus usa, né? Quando a gente se coloca aos cuidados dEle, se posiciona para a vontade de Deus. Quando eu recebi o convite da pastora Débora para estar trazendo a mensagem de hoje, eu fiquei assim, apreensivo, nervoso. Já fiquei nervoso, né? Porque havia já bastante tempo que eu não pregava assim em púlpito, né? Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito da rua. Eu gosto muito de pregar, mas assim, lá fora. Nas praças, com os projetos que Deus tem colocado os convites que eu tenho recebido, né, de estar pregando nas praças, nas comunidades, assim você se sente bem, né? Você se sente à vontade quando você está ali fora e quando você vai ministrar para cristãos, né? Tem uma diferença, eu pelo menos entendo assim, que existe uma diferença, uma grande diferença entre ministrar para cristãos e para não cristãos. E, por favor, que não entenda que eu seja soberbo da minha parte, mas eu posso dizer para vocês que, no meu entendimento, é mais fácil pregar para não cristãos. Porque, graças a Deus, para onde Deus tem nos levado, né, para onde a gente tem pregado o Evangelho, a gente tem tido muita receptividade. Nós temos encontrado pessoas sedentas em ouvir a palavra. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E, como eu havia falado, quando eu recebi o convite da pastora Débora, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso levar? E como a palavra que Deus colocou no meu coração, assim, a pastora Yane orou aqui, Deus usa. A questão é se colocar, se posicionar para a vontade de Deus. Porque hoje, por exemplo, estamos aqui reunidos num culto de oração. E o que é oração? Que entendimento nós temos por oração? Que entendimento eu tenho por oração? É através da oração que nós nos aproximamos de Deus. É através da oração que nós conversamos a Deus, para Deus. Conversamos. E eu, desde já, eu peço perdão por esse meu jeito. É um pouco de nervosismo? Sim, não vou negar. É um pouco de nervosismo. Você está vendo que eu estou aqui andando de um lado para o outro. Eu vou tentar aqui ficar parado, né? Deixa o Espírito Santo agir. E quando eu estava pensando, meditando nesse tema, oração, meu Deus, como a Bíblia tem referências e referências e mais referências sobre a oração. E eu estava pensando, meu Deus, como o Senhor tem exemplos aqui de perseverança, de oração, de homens, de mulheres que oravam. E quando eu estava preparando essa mensagem, assim, meditando na palavra de Deus, eu separei, sim, uma passagem bíblica muito maravilhosa, que falou muito ao meu coração, e eu acredito que vai falar muito ao coração da igreja. Quando eu estava pronto, eu cheguei ali um pouco mais cedo e fiquei ali sentando, folhando a Bíblia, refletindo, repassando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E em um determinado momento eu pensei, pronto, Senhor, é isso que eu vou falar. E é engraçado, interessante que a gente prepara a mensagem, a gente escreve um esboço,
Mas vem o Espírito Santo e fala: é isso que eu quero que você fale. Aí entra a questão estar debaixo da vontade de Deus, estar sujeito àquilo que Deus quer. E me veio ao meu coração, não é esse o tema da mensagem, mas me veio no coração a passagem do centurião. Não é esse o texto que eu irei ler. Mas eu fechei a Bíblia e Deus falou ao meu coração: fala aquilo que você sentir no coração, Deus dá as palavras. Deus fala através de nós. Falou aqui através de louvores, falou aqui através da pastora Iani, fala através daquele que se sujeita, daquele que se coloca da posição. E eu fechei a Bíblia, pronto, Senhor. É isso que o Senhor, isso que eu tenho no meu coração. Aí eu fechei a Bíblia e me lembrei da passagem do centurião. Eis que ele chega para Jesus simplesmente e fala: Senhor, o meu servo está na minha casa enfermo. E Jesus prontamente, presta atenção nisso, Jesus prontamente fala: eu vou na sua casa restaurar a saúde do teu servo. E aquele servo, aquele centurião, um homem de autoridade, um centurião é um dos líderes do exército. E ele chega para Jesus simplesmente: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus olha para aqueles que estão ao seu redor e diz: nem Israel, nem Jerusalém, eu testemunhei tamanha fé. E ele olha para aquele centurião e diz: vai, teu servo está curado. É essa intimidade, esse alcance. Jesus está aqui pertinho, irmãos. Jesus está a uma oração de te atender, de te ouvir. Então, eu fiquei pensando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Aquele homem se achou indigno. Aquele homem achou que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. E ele disse: Senhor, não entra na minha casa, eu não sou digno. Mas diz somente uma palavra, e o meu servo, ele será curado. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de... Essa questão de humildade, irmãos, ela nos aproxima de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. A minha versão é a NVI, tá, Helena, por favor. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Amém? Certo homem importante, desculpe, gente, não, Lucas 18, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Amém, achei. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não
tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Eu gostaria de ressaltar primeiramente o que a Bíblia descreve sobre o injusto juiz. Claramente nós vemos aqui um homem orgulhoso, mais um homem que tem autoridade, mais um homem de autoridade. E a Bíblia diz que também naquela mesma cidade uma viúva. Eu fico imaginando, eu tenho o hábito, irmãos, de ler a Bíblia, e até mesmo quando eu leio algum livro, eu tenho esse hábito de mentalizar aquilo que eu estou lendo. E eu fiquei imaginando aquela mulher atrás daquele juiz, faz-me justiça, e ele nem se importando. Aí a gente volta um pouquinho ali para a passagem do centurião. Como aquele homem foi humilde. E o que nós temos aqui é o orgulho versus a humildade. Aquele homem não temia, a própria Bíblia descreve, ele não temia Deus, nem se importava com qualquer homem. Só que, parando em si, pensando, eu não respeito ninguém, eu não temo a Deus, mas eu vou fazer justiça para esta mulher porque ela me importuna, porque ela está me pedindo, pedindo. E Deus, lá no capítulo, no versículo 8, ele fala: pois Deus não fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. E esse depressa, aleluia, se refere como Deus está ouvindo. Eu não estou dizendo que Deus, você vai clamar aqui hoje, você vai pedir hoje, assim, eu tenho bênçãos, eu tenho milagres que eu quero ver na minha vida, na vida da minha família. Eu sei que eu vou chegar a Deus, e Ele vai ouvir. Esse depressa não se refere exatamente, pronto, eu vou orar aqui, daqui a 2 segundos, 3 segundos, quando eu encerrar a minha oração, a bênção vai estar aqui, na minha frente, diante de mim. Quando Deus fala depressa, Ele está dizendo que Ele vai ouvir, no momento que você clamar, no momento que você pedir, no momento que você abrir a sua boca e declarar, Deus é Deus na minha vida. Eu tomo exemplo a minha vida com a minha esposa. Aqui, para quem conhece, para quem viu, né, para quem pôde assistir o IEPcast de quarta-feira, minha esposa relatou o que Deus fez na nossa vida, né? Minha esposa, alguns meses após a gente chegar aqui na IEPC, eu não me converti, não aceitei a Cristo aqui como a gente fala no normal, né? Não me converti, porque eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, bem antes mesmo de nós dizermos, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E estávamos aqui há pouquíssimos meses, eu fazia parte de um outro ministério em Copacabana, também um grande homem de Deus, pastor Souza. Eu servi nesse ministério por mais de 25 anos, e eu era, não estou querendo saber, porque eu quero relatar o tempo
que Deus tem sido bom comigo, e coisas maravilhosas Ele fez através do meu ministério, coisas maravilhosas Ele fez na minha vida, e por 25 anos, foi mais ou menos esse tempo que eu servi nesse ministério, e trabalhando com evangelismo de rua. Lembro de situações que eu ia para a Avenida Atlântica, na madrugada, e se você parar para pensar um pouquinho, o que se encontra, que tipo de pessoas nós encontramos na Avenida Atlântica depois da meia-noite, que eram esses horários que eu ia para a orla, às vezes com um grupo, às vezes com dois, às vezes sozinho, até a chegada da minha esposa. Quando a gente começou a namorar, eu lembro que ela perguntava: você vai evangelizar na Atlântica? Eu vou. Quem vai com você? Aí eu falava: hoje vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ela falava: eu vou com você. Eu morava em Manguinhos, ali perto da Fiocruz, e eu saía, acabava mais ou menos, era mais ou menos 1 hora e meia de evangelismo, e eu ia para casa. A Wanda morava em Copacabana, já morava aqui na ladeira do Tabajaras, e eu ia para casa, ia para Manguinhas. Eu deixava ela ali perto de casa, e eu voltava e pegava o meu ônibus e ia para casa. Todas as sextas-feiras. Aí nós viemos para cá. No meado de 2022. E, graças a Deus, bênção, foi a voz de Deus, aquilo que nós estamos falando, dar ouvidos à voz de Deus. Chegou o tempo. Ainda tenho contato com os meus irmãos lá da Igreja Pentecostal Rio de Águas Vivas. Ainda tenho contato. Outro dia conversamos bastante, eu, minha mãe e a minha esposa, conversamos bastante com o pastor, e foi bênção, Deus. É porque a porta está aberta, né? Eu estou feliz aqui, muito feliz, muito satisfeito, mas não saí em rebeldia, tanto que quando Deus falou comigo, que chegou o momento de alçar novos voos. Eu cheguei para ele e falei: pastor, me abençoa, porque eu estou indo, e ele me abençoou. A porta está aberta. Aleluias. E eu fiquei pensando, quando nós chegamos aqui, alguns meses depois, nós tivemos o diagnóstico da minha esposa. Ela estava com câncer na mama. E como ela relatou no EPCast, aquele primeiro momento foi devastador. Realmente o chão parece que você não sente, ela contou na versão dela, da forma como ela viu. Agora eu estou aqui fazendo um rápido resumo do como foi para mim. E prontamente, claro que você tem o medo, você está lidando com o desconhecido, você não sabe o que vai vir pela frente. Nas primeiras conversas com os médicos, eu lembro de uma coisa que eu nunca esqueço, que fica, às vezes, quando eu lembro o que Deus fez, o que me vem à mente é aquilo que a médica falou: o teu corpo, falou para minha esposa, o teu corpo vai ser bombardeado. E essas palavras ficaram assim, na minha mente: meu Deus, como é que vai ser isso? Tinha dias que ela ficava muito debilitada, tinha dias que ela ficava bem, tinha vezes que ela não conseguia nem comer, ela chorava, ela comia, mas chorando, e eu me via assim: meu Deus, assim, a gente orava, a gente pedia, mas sempre tinha aquela questão: Deus vai fazer o milagre. E foi tremendamente o que Deus fez. Quando nós fomos fazer o pedido do exame, a médica deu 99% de ser positivo. E ela perguntou: vocês têm plano de saúde? Não temos plano de saúde. Aí nós fomos atrás, até o meu irmão, o pastor Marcelo, ele nos orientou nessa situação, e nós conseguimos um plano de saúde. Deus abriu uma porta tão tremenda, tão maravilhosa, que nem carência teve.
E para a glória de Deus, assim, teve o tratamento, nós passamos, foi quase um ano, e graças a Deus assim, Deus ainda tem mostrado como Ele é fiel, como Ele é poderoso. E voltando aqui para a questão da viúva, aquela mulher não se importou como aquele homem era uma autoridade, quanto aquele homem era poderoso para os homens, porque na nossa visão, no nosso entendimento, poderoso é Deus. E quando ele fala que Deus fará justiça àqueles que clamam, no versículo 8, e eu vos digo, no versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuar fazendo esperar? Não, Deus vai ouvir. E versículo 8, porventura, versículo 8, eu vos digo, Ele fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí cabe a cada um de nós aqui presente. E para quem também está assistindo no YouTube, fazer uma autorreflexão. Verdadeiramente eu tenho acreditado no poder de Deus? Verdadeiramente eu tenho colocado as minhas causas, que aos meus olhos é difícil, que aos meus olhos é impossível? Aí mais uma vez eu torno lá para aquele centurião. Foi tão tremendo, tão maravilhoso a fé daquele homem que, vamos assim dizer, que Jesus ficou surpreendido. Então eu convido você nessa noite. O que é que a Bíblia diz sobre a fé que nós devemos ter? A fé, aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá aquele monte, lança-se no mar, e será feito. Um grão de mostarda, algo tão pequeno, tão pequenininho. Talvez você possa surpreender a Deus hoje, demonstrando a Ele uma fé, quem sabe, do tamanho de um caroço de abacate. É bem maior, né? É o que Deus requer de nós, irmãos. É o que Deus nos pede. Fé. Filipenses, não precisa, é só uma referência, Filipenses, deixa eu só abrir aqui porque, Filipenses, vamos abrir Filipenses. O que Filipenses fala, esse versículo fala maravilhosamente sobre o que é fé. Filipenses 4, desculpa, irmãos, é Filipenses não, é Hebreus 11. O versículo 1 começa assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe
e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje nós estamos num culto, aleluias, de oração. Como eu havia falado aqui um pouquinho antes, eu tenho propósitos com Deus, tenho a minha oração para entregar diante de Deus. E creio eu que você também tem algo importante. Irmão Márcio, aos meus olhos é difícil, aos meus olhos é complicado, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa parte que fala, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Essa foi a fé que o centurião colocou em prática. Essa foi a fé que a viúva... eu gosto da minha Bíblia, porque a minha Bíblia ela tem uns subtítulos, né? E na minha Bíblia, no livro nessa passagem está escrito, a viúva persistente. Em algumas Bíblias está escrito o juiz iníquo, ou o juiz orgulhoso, mas eu gosto desse subtítulo, a viúva insistente, porque ela sabia, ela cria, ela acreditava que aquele juiz podia fazer justiça pela sua causa. E você percebe uma coisa, que ela pede, faz justiça contra o meu adversário. A Bíblia não especifica o que ela precisava. E quem era esse adversário? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa busca, na nossa perseverança, nas nossas orações, existe um adversário que tenta nos impedir de alcançar a graça de Deus, que tenta nos animar da glória de Deus, que tenta nos afastar das vitórias que Deus tem para nós. Ele tenta falar, não vai dar certo. Ele tenta dizer que você não vai conseguir, que não é capaz, mas Deus diz, eu vou fazer justiça para aqueles que me buscam de dia e de noite. Eu vou fazer justiça para aqueles que fazem a minha vontade. Então persevera na oração. Confia. Deus vai fazer, porque assim eu pude contar rapidamente um pouco do meu testemunho. Deus fez maravilhas na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Graças a Deus, minha mãe, meus irmãos, mais velho, mais novo, todos servem a Jesus Cristo. E ficamos maravilhados com o que Deus faz na vida de cada um, e os testemunhos que nós temos, os testemunhos do poder de Deus que nós temos presenciado aqui nessa igreja, o testemunho e o poder de Deus maravilhoso que Deus tem feito por onde a gente passa. Eu faço parte, né, sou voluntário de um grupo de missionários de São Paulo, né, os missionários da Casa de Deus, e todo mês nós estamos numa comunidade diferente, e o Cláudio, o nosso irmão Cláudio, ele faz essa ponte, né, ele vai antes conhecer, né, a comunidade, conhecer a igreja, e ele fica tendo contato com os pastores locais, e nós temos tido tantas respostas maravilhosas. Os missionários passaram aqui e ativou a nossa igreja tivemos relatos assim, é maravilhoso, nossa igreja estava para fechar. Nós tivemos numa comunidade que era uma pastora que liderava a igreja, o seu esposo havia falecido, olha que coisa maravilhosa, não o falecimento do irmão, claro, pelo amor de Deus, irmãos, mas assim, ele faleceu e ela ficou adiante do trabalho, e ela pensou, eu vou fechar a igreja. E nós tivemos na igreja dessa irmã, a graça de Deus operou, o Espírito Santo ativou aquela congregação, e ela
falou, não vamos fechar, vamos manter esse trabalho, vamos manter essa obra para a honra e glória de Jesus. E esse é o tipo de coisa que Deus quer fazer. É esse tipo de, às vezes, assim, como eu antes, né, muito antes assim, no início da minha caminhada cristã, eu era muito tímido, muito tímido mesmo, não tem ideia. Minha mãe, ela falava que eu estar em casa, não estar em casa era a mesma coisa, porque até mesmo com a própria família eu era muito quieto, muito calado. E assim, no começo da minha caminhada era difícil, eu não tinha jeito, não tinha forma de chegar às pessoas e me expressar. Só que tem uma coisa chamada Espírito Santo, que quando ele vem, ele, até às vezes, quando a gente começa a conversar e falar da graça dele, até é difícil parar. É mais uma coisa que Deus fez na minha vida. Ele me destituiu de uma pessoa calada, quieta, tímida, para uma pessoa que tem amor, prazer, zelo de proclamar a palavra dele, né? Me desculpa, meu irmão, eu não estou, Márcio é uma benção, é santo, que homem de Deus, não. Tudo isso é pela graça de Deus. Tudo isso é pela vontade do Pai. Graças a Deus que Ele me escolheu. Graças a Deus que Ele escolheu a cada um de vocês. Graças a Deus que Ele escolheu a cada um de nós. Amém? Para encerrar, o último versículo. Lucas. Lucas capítulo 7. A passagem do centurião. Capítulo 7, versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Jerusalém, nem em Israel encontrei tamanha fé. Então o homem que havia sido enviado voltou para casa e encontrou seu servo restabelecido. Para sua 10. Então o homem que havia sido enviado os homens que haviam sido enviados para casa encontraram o servo restabelecido. Somente isso, irmãos. Fé para alcançar o impossível, fé para alcançar a graça do Pai. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, pastora Irani. E me perdoem pelo esse meu jeito.